Olá, Deus abençoe você, abençoe também a sua família. Que alegria estarmos aqui em mais um programa Profetizando Vida. E o intuito desse programa é sempre abençoar a sua vida, edificar você, abençoar a tua família e transformar a nossa vida por meio da palavra de Deus. Essa palavra que eu sempre digo, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A única forma de termos uma vida iluminada, abençoada, uma vida onde você consegue ver o seu próximo passo é por meio da palavra de Deus. A única forma dos nossos passos serem iluminados, porque ela é lâmpada para os nossos pés, e que você possa desfrutar nesse programa de hoje de todo o ensino da palavra de Deus, para que o seu coração, para que o nosso coração seja transformado no nome de Jesus. Espero que você esteja bem, espero que o seu coração esteja no Senhor. Se não estiver, que o seu coração possa ser tocado pelo texto bíblico nesse dia, no nome de Jesus. Eu quero falar um pouco com você nesse dia de hoje sobre colocar as coisas, tudo, coloque na mão de Deus, tudo, coloque na mão de Deus. Eu quero ler com você um texto, o Evangelho de João, no capítulo de número 6. Eu quero ler com você do verso de número 7 ao verso de número 13. João, capítulo 6, o verso de número 7 ao verso de número 13. A Bíblia, ela diz assim, acompanhe o texto comigo. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem-se os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Glória a Deus. Esse é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez você já leu esse texto por várias vezes, mas dentro desse texto existem muitos ensinamentos para mim e para você. Na verdade, Jesus está testando a fé dos discípulos, a fé daquele povo. E a grande verdade, meus irmãos, é que a nossa fé é testada todos os dias. Todos os dias, a nossa fé é colocada em prova. Você sabe que o intuito do Evangelho de João é fazer com que cada leitor ele tenha uma fé sólida, para que cada um que passou por essa obra da cruz, por cada um que experimentou desse Evangelho, possa viver numa realidade de fé firmada, sólida, uma fé que vence os contratempos do dia a dia, uma fé que vence as dificuldades do dia a dia que todo ser humano tem, os problemas do dia a dia, até mesmo aqueles que fogem do nosso controle, como o luto, como alguma coisa, um acidente, como alguma coisa que pode acontecer nos nossos dias.
O intuito aqui de João é fazer com que os nossos olhos estejam alinhados, firmados no Senhor. Que nós não possamos abandonar no dia mau, mas que Deus continua sendo Deus em toda a nossa vida, independente dos nossos dias. E aqui a fé dos discípulos, Jesus, diante do propósito do autor para que todo leitor tenha essa fé, o autor aqui, João, ele traz uma história de Jesus de milagres, para que exatamente a nossa fé esteja nesse Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer milagres, é um Deus que está acima de toda doença, é um Deus que tem todo o poder em suas mãos, e aqui está um povo cheio de fome, uma multidão. O texto vai dizer que era uma multidão e precisava alimentar aquele povo. E eles não tinham alimento para todos. Interessante que quando Filipe aqui, no verso de número 7, ele vai dizer, olha, 200 denários não comprariam alimento, pão suficiente para todos. E então outro discípulo chamado André disse, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Interessante que o texto bíblico não menciona o nome desse rapaz. Provavelmente um jovem que tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixes. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que independente de quem seja, pode ser um improvável diante de Deus. O que importa não é a quantidade que se tem na mão, mas em qual mão você coloca. Os 5 pães e os 2 peixes, aos olhos humanos, era pouca coisa. Não era suficiente, mas na mão de Deus é diferente da nossa. Aquilo que estava na mão daquele rapaz foi colocado na mão de Deus. E talvez esse programa de hoje traz uma reflexão. Você tem colocado o que você tem nas mãos de Deus? Pode ser uma casa de 2 cômodos, pode ser um palacete, pode ser uma mansão. Você pode ter o pouco como você pode ter o muito, mas o que importa não é a quantidade do que você tem, mas em qual mão você coloca. Eles colocaram na mão certa, foi colocado na mão de Jesus. Eles estavam aqui precisando de um milagre, e não há milagre que seja feito senão pelas mãos de Jesus. Mas tem muita gente que quer milagre, mas continua retendo o que tem nas mãos. Não, coloque na mão de Deus, coloque o que você tem na mão de Deus, ainda que seja pouco. Coloque as tuas expectativas em Deus, coloque o que você tem nas mãos de Deus. Eu não sei se você vai se lembrar de um texto bíblico, aonde Pedro tinha ali um barco, mas em um momento ele colocou aquele barco para que fosse o púlpito de Jesus, para que fosse o altar de Jesus, porque Jesus sentou todo mundo ali na areia e usou do barco de Pedro para que a vontade, o reino do seu Pai fosse anunciado. Não importa, coloque na mão de Deus, pode ser um barquinho, pode ser algo sem valor aos olhos humanos, mas coloque na mão do Senhor. Um outro ensinamento que Deus, na pessoa de Jesus, está trazendo para mim e para você, é que toda vida de milagre é condicionada por uma vida de gratidão. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele pegou aqueles pães e os peixes, ele levantou e deu graças. Tenha uma vida de gratidão. Nós temos percebido tantas pessoas que vivem uma realidade de ingratidão.
não valoriza o trabalho que tem, não valoriza as coisas que tem, não valoriza as pessoas que estão ao seu redor. Seja grato. Jesus foi grato. Ele levantou os 5 pães e os 2 peixes diante do seu pai e disse: Pai, obrigado, graças, obrigado, temos pouco, mas graças, gratidão, obrigado, seja grato. A gratidão condiciona o milagre, precede o milagre, antecede o milagre. Tem muita gente esperando o milagre, mas não consegue dar graças. Dá graças ao Senhor, diante de tudo que Ele tem te dado. Do alimento que tem chegado à sua mesa, talvez do teto que você tem se escondido, tem se guardado. Seja grato ao Senhor. E o texto bíblico vai dizer que o milagre aconteceu. E quando o milagre aconteceu, Jesus traz aqui um ensinamento. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. É claro no texto bíblico que Jesus não gosta de desperdício, de não dar valor àquilo que Deus faz ou de jogar fora o que Deus não mandou jogar fora. Não viva no desperdício, viva no suficiente. Ajunte, guarda, sirva o outro. É isso que Jesus está nos ensinando. Fato é, meus irmãos, que o que nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor, coloque teu casamento nas mãos do Senhor, coloque a tua vida nas mãos do Senhor, coloque os teus recursos na mão do Senhor, coloque a tua profissão nas mãos do Senhor, coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que o milagre alcançará a tua porta, no nome de Jesus. Viva esse milagre, seja edificado pela palavra de Deus e desfrute de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, no nome de Jesus. Me permita orar por você, Pai. Eu oro para que os meus irmãos vivam milagres do Senhor, mas que eles não apenas vivam milagres, mas que eles vivam os ensinamentos do Senhor, a gratidão, o coração rendido, a dependência no Senhor, a entrega que cada um consiga colocar nas suas mãos, Senhor, tudo que tem. Tudo que nós temos, Senhor, é teu. Toda a nossa vida, toda a nossa força é para a tua glória. Eu abençoo cada um dos meus irmãos nessa hora, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família. Eu oro para que vocês vivam na plenitude do Senhor, vivendo a vontade de Deus, no nome de Jesus. Que você consiga receber essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo possa conduzir você em todas as coisas. Nós vamos ficando aqui em mais um programa Profetizando Vida. Obrigado por acompanhar, por estar aqui sendo edificado por meio desse programa que nasceu no coração de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo programa. Um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.